Você sabia que existem Digimons tão poderosos que até os deuses digitais hesitam diante deles? Eles são os Royal Knights, 13 cavaleiros lendários liderados por Yggdrasil, a entidade do servidor supremo que governa o Digimon. Esses guerreiros não são apenas protetores, cada um representa uma ideia, uma visão, uma justiça, às vezes até uma revolta contra o próprio criador. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory, e hoje nós vamos mergulhar nas origens e nos segredos desses 3 guerreiros supremos, os guardiões de armadura que definem o destino do Digimon. A história dos Royal Knights começa em uma área de colapso, quando o mundo digital começou a ruir e Imperial Dramon modo paladino emergiu da luz para restaurar a ordem. Foi ele quem reuniu os primeiros cavaleiros e fundou a Ordem Sagrada, dedicada a proteger a paz e a estabilidade da rede. Desde então, os Royal Knights se tornaram a mais alta força da justiça de Yggdrasil, mas o equilíbrio entre eles é frágil. Alguns acreditam em obedecer absolutamente às suas ordens, enquanto outros seguem sua própria justiça. E é nesse conflito entre fé e os valores individuais que os mitos dos Royal Knights continuam a surgir. O primeiro da nossa lista é Alphamon, o mais enigmático. Chamado de o Eremita Distante, ele raramente aparece, surgindo apenas quando o destino do mundo digital está em jogo. Ele ocupa o chamado assento vazio da ordem, uma posição simbólica que lembra a todos que existe um poder acima até mesmo dos Royal Knights. Sua presença é como uma sombra que observa silenciosamente, esperando o momento de intervir. Quando Alphamon entra em ação, o mundo digital para, porque sua aparição significa que a balança entre luz e trevas está prestes a ser testada. Seus principais ataques são The Blade of the Dragon King, onde ele desembaia sua espada, e Digitalize Soul, onde ele invoca um círculo mágico maior que o céu para chamar uma criatura lendária de outra dimensão e atacar seus oponentes. Em seguida, temos Craniumon. Ele é o cavaleiro da honra inabalável, orgulhoso, disciplinado e de postura impecável. Ele é o exemplo perfeito da lealdade. Sua armadura é feita de Black Digizoid, um material lendário que permite ele ser uma fortaleza viva que simboliza a resistência e a perfeição. Para ele, a lealdade a Yggdrasil e a força pessoal são insubstituíveis. Seus principais ataques são Walt's End, onde ele dispara uma onda sônica de alta velocidade, fazendo o adversário sofrer altos danos, e Breath of the Gods, onde ele usa sua arma Avalon para defender em todas as direções como se fosse uma muralha impenetrável. Mesmo diante da morte, Craniumon jamais abaixará sua cabeça. Em terceiro temos Duftmon, ou Leopardmon. Se os Royal Knights têm um cérebro, esse cérebro é Duftmon, um estrategista frio, capaz de prever 10 movimentos à sua frente, antes mesmo de sacar sua espada. Ele comanda com lógica, mas também com idealismo. Para Duftmon, o verdadeiro poder está na razão, e sem raciocínio, nem mesmo os deuses podem manter a ordem. Por trás da frieza, existe um sonhador, alguém que acredita que a justiça é um sistema, e que qualquer erro nesse sistema é uma falha mortal. Nosso próximo cavaleiro real é Dukemon, também conhecido como Galantmon. É o paradoxo vivo dos Royal Knights, um cavaleiro do tipo vírus, mas símbolo da pureza e da nobreza. Sua armadura sagrada, de cromo digizoide, reflete sua alma justa. Dukemon luta por honra, mesmo quando o mundo se corrompe, e é por isso que muitos Digimons o veem como um verdadeiro herói da ordem. Ele é o cavaleiro que acredita que a justiça não é somente um mandamento, é uma escolha, e isso muitas vezes faz ele entrar em conflito com outros Royal Knights. Nosso próximo membro é Dynasmon. Ele é a definição da lealdade, um guerreiro de armadura dracônica que vive e morre por seus ideais. Ele acredita que a fé e a obediência são inseparáveis. Mesmo que seu mestre caia nas trevas, Dynasmon lutará até o fim por aquilo que acredita. Seu poder é comparável até de uma criatura lendária, mas sua força real está em sua devoção inquebrável. Seus principais ataques são o Breath of the Weaver, onde ele transforma a energia do seu corpo em uma gigante Weaver e ataca seus inimigos, e o Dragon Collider, a técnica mais forte entre os Royal Knights. Nosso próximo membro é gigantesco e majestoso. Examon é conhecido como o Imperador Dragão, tão colossal que por muito tempo os próprios sistemas não conseguiam processar seu corpo por completo. Suas asas vivas são armas e escudos ao mesmo tempo, e o colocam entre os Digimons mais poderosos de todos os tempos. Examon é o limite entre a ordem e o caos, um lembrete de que até o mundo digital tem forças que a própria divindade teme controlar. Seus principais ataques são o Dragon Impacto,
onde ele utiliza seu corpo da exosfera para esmagar seus inimigos, e o Pendragon Glory, onde ele atira da exosfera através de sua lança um feixe de energia. Nosso próximo membro é conhecido como o membro mais humano entre os Royal Knights. Ele vive entre o povo, sejam eles humanos ou Digimons, e costuma treinar aprendizes. Ele acredita que a força verdadeira só existe quando é compartilhada. Durante suas jornadas, ele ensina Huckmon, um jovem Digimon que ele acredita que o poder pode sucedê-lo. Gankomon é duro, teimoso e protetor, mas sob essa casca dura existe alguém que se importa genuinamente com o mundo ao seu redor. Ele é o mentor, o herói de carne e dados, o cavaleiro que age quando os outros apenas observam. Seus principais ataques, o Tekken Senbai, onde ele ataca com toda a força dos seus punhos, e o Quake Blast Firefather, onde ele invoca um terremoto, são assustadoramente poderosas. Nosso próximo membro é o pupilo de Gankomon, Jasmon. Foi ele que ficou sobre os olhos de Gankomon, o 13º Royal Knight. Nascido de um Huckmon, ele é o símbolo da nova geração, aquele que acredita mais na cooperação do que na hierarquia. Jasmon é o primeiro a chegar quando há perigo, e raramente luta sozinho. Com suas aliadas, as Sistermons, ele mostra que força e empatia podem coexistir. Entre os cavaleiros, Jasmon é aquele que luta por compaixão. Seus principais ataques são o Judgment Blade, onde ele ataca com suas espadas o oponente, e o All's Generic, onde ele consegue reescrever os dados do inimigo. O próximo membro é aquele que é o Cavaleiro Dourado e da Nobreza, Lord Nightmon. Para ele, o equilíbrio só existe quando o caos é destruído, mesmo que o preço seja alto. É o símbolo da justiça autoritária, elegante, disciplinado, mas impiedoso. Em seu coração, há ordem, mas sua espada carrega o peso da tirania. Ele é o guardião que acredita que a paz precisa ser imposta, e que às vezes o amor ao mundo exige crueldade. Seus principais ataques são o Spiral Masquerade, onde ele ataca com suas faixas no seu corpo, e o First of Athena, onde ele invoca uma explosão sonora utilizando seus punhos. O próximo é o Cavaleiro Dourado, Magnamon, é um milagre encarnado. Forjado a partir do Digimetal do Milagre, ele é um Royal Knight de nível armadura, com poder digno dos deuses. Sua armadura dourada brilha como a esperança. Magnamon nos lembra que mesmo o improvável pode mudar o destino, e ele é o sinal de que quando tudo parece perdido, ainda há luz no Digimundo. Seus principais ataques são o Magna Blast, onde ele atira uma bola de plasma, e o Shining Gold Solar Storm, onde ele comprime toda a luz que ele tem dentro do Dijovo do Milagre e dispara contra o inimigo de uma vez só. O próximo membro da nossa lista talvez seja o mais famoso, Omegamon, metade fogo e metade gelo. É o equilíbrio perfeito. Nascido da fusão de War Greymon e Metal Garurumon, ele representa a união das forças opostas por um ideal comum. Como a Grey Sword e o Garuru Cannon, ele é a materialização da esperança coletiva. Omegamon não é só um cavaleiro, ele é um conceito. A força que surge quando o mundo decide lutar, a última letra do alfabeto grego, e também o líder dos Royal Knights quando Alphamon não estará presente. Nosso penúltimo membro é alguém muito ligado à mitologia nórdica. Sleipmon é o guardião das ruínas sob o gelo do norte. De corpo bestial e 6 pernas, ele carrega a herança do passado. Sua armadura de Red Digizoid o torna quase indestrutível, e sua missão é proteger os dados primordiais da criação. Sleipmon é o historiador do Digimundo, o cavaleiro que luta para que o futuro não esqueça suas origens. Seus principais ataques são o Inferno Frost, onde ele atira flechas sobre seus inimigos, e o Ice Breath, onde ele invoca uma temperatura congelante, fazendo gerar uma tempestade congelando seus inimigos. Por fim, o Force Vedramon. Ele é o mais veloz dos Royal Knights. Sua armadura de Blue Digizoid reflete sua energia pura, tão rápida que mal pode ser vista. Ele é o mensageiro da esperança, o relâmpago que aparece quando o mundo está prestes a desmoronar. O Force Vedramon é o tempo em movimento, e o aviso de que quando o caos chega, os Royal Knights já estão preparados. The Shining V-Force, onde ele atira um feixe a partir do seu V no seu peito, e o U-Force Saber, onde ele ataca com a espada em uma velocidade absolutamente rápida. E assim nós conhecemos os 13 membros dos Royal Knights. Porém, ainda tem o fundador, que não conta entre os 13, mas sempre está dentro de sua mitologia. Antes mesmo de existir a Ordem dos Royal Knights,
Imperial Dramon, modo paladino, surgiu como o primeiro cavaleiro sagrado. Dizem que ele apareceu quando o mundo digital estava mergulhado no caos, empunhando uma espada feita dos próprios dados da justiça, e que com um único golpe ele separou a luz das trevas. A partir dessa batalha, nasceria a tradição dos cavaleiros que juraram proteger o equilíbrio. Imperial Dramon não representa apenas o poder, ele é o ponto de origem e de fé digital. O guerreiro que sacrificou sua forma de dragão da destruição para se tornar o protetor da Ordem Suprema. Seus ataques principais são a Omega Blade, uma lâmina sagrada criada a partir dos dados de um Omegamon, e o Holy Paladin Attack, onde ele canaliza toda a sua energia divina para liberar uma onda luminosa que destrói tudo ao seu redor. Os Royal Knights não são apenas guerreiros, são ideais em formas de Digimon. Cada um representa um tipo de justiça, de fé ou de dever, e juntos eles sustentam o equilíbrio do mundo digital. Separados, tornam-se deuses em conflito, às vezes heróis, às vezes juízes severos. E as antigas profecias dizem que quando o caos retornar, os 13 cavaleiros sagrados se reunirão novamente. Não por ordem divina, mas por convicção. E aí, qual desses Royal Knights é o seu favorito? Comenta aí e não esqueça de deixar o like, ativar o sininho para saber dos novos vídeos e se inscrever no canal, para assim nos ajudar a ter mais vídeos como esse. Não se esqueça de ver os outros vídeos de Digimon na nossa playlist. Grande abraço!